crianças? Hoje é domingo, a escola dominical. Vocês estão com saudades da escola dominical? Crianças, hoje eu tenho uma história bíblica para contar para vocês. A história de vocês hoje vai estar separada da lição dos adultos, tá bom? Então, hoje eu quero contar uma história bíblica que se passa no capítulo 13 de 1 Reis. Capítulo 13 de 1 Reis. Esta é a história de um profeta. Certa vez, um profeta estava na sua casa, tranquilo. O que é um profeta? Um profeta é um homem que escuta a voz de Deus, que escuta Deus falar com ele, e Deus manda ele falar com outras pessoas. Esse é um profeta, alguém que escuta a voz de Deus, Deus fala com ele e Deus manda ele falar com outras pessoas. Isso é um profeta. Um profeta estava na sua casa, tranquilo, tomando água, andando na casa. De repente, ele ouviu a voz de Deus. A voz de Deus falou com ele assim: olha, eu quero que você vá lá em Betel, lá na terra de Judá, na cidade de Betel. Eu quero que você vá lá e você dê uma palavra contra o altar. O que é o altar? O altar era um lugar assim, quadrado, feito com pedras, e em cima tinham outras pedras juntas, e ali os reis, aliás, os sacerdotes, eles sacrificavam o cordeiro, eles derramavam ali óleo, eles queimavam ali ofertas a Deus. Isso é um altar. E Deus falou para aquele profeta: vai lá em Betel, chega lá no altar e profetiza contra aquele altar lá, porque o pessoal de lá está fazendo muita coisa errada naquele altar. Aquele pessoal lá de Betel, eles estão fazendo algo muito errado. E então eu quero que você fale para eles, lá em Israel, que eles têm que parar com isso. E aí o profeta foi. Quando o profeta chegou lá em Betel, naquele altar, quem estava lá? O rei. O rei de Israel estava lá no altar, fazendo umas ofertas ali e tal. E aí o profeta chegou e falou bem alto: altar, altar, eis que vai nascer um filho da casa de Davi, cujo nome é Josias, e ele vai pegar os sacerdotes que estão fazendo coisas erradas sobre você, e ele vai queimar esses sacerdotes todos em cima de você, altar. E o rei Jeroboão, que estava fazendo coisas erradas naquele altar, escutou o profeta falar, e os soldados do rei estavam ali com ele. Então o rei, encostado naquele altar, falou assim: prendam esse profeta! Quando o rei falou assim, a mão do rei foi secando e secou, e ficou dura a mão do rei assim, e a mão do rei não podia mais encolher, porque secou tudo. O povo ficou apavorado, o rei ficou apavorado. O rei começou a gritar para o profeta: profeta, profeta, pede a Deus para sarar a minha mão, por favor, pede a Deus para sarar a minha mão. Então o profeta pegou e falou: pois é, saiba você, rei, que o que eu acabei de dizer é palavra de Deus, e o sinal é o seguinte: esse altar que o senhor está encostado nele aí, ele vai quebrar agora, ele vai partir no meio sozinho, e vai derramar tudo que está em cima que o senhor pôs aí. Naquela mesma hora que o profeta começou a pedir a Deus para sarar o braço do rei, que o rei estava desesperado com o braço seco, naquela mesma hora, o altar rachou no meio, derramou toda a cinza, e o braço do rei
curado. O braço do rei ficou normal na mesma hora. O rei, que estava todo nervoso contra aquele profeta, ficou bonzinho com o profeta. Chegou para o profeta e falou assim: profeta, você não quer ir comigo para minha casa? Lá eu vou te dar comida, você está fraquinho, você está precisando ser fortalecido. Vamos comigo, vou arrumar comida gostosa na minha casa para você. O profeta falou para ele: ó rei, nem que o Senhor me dê metade dos teus bens, do que você tem lá na sua casa, metade da sua casa, eu não vou com você à sua casa. Sabe por quê, rei? Porque quando eu estava lá na minha casa, Deus que me mandou aqui disse: ó profeta, você vai lá e pelo caminho que você vai, não volte por esse caminho. Você também não coma e não beba nada naquela terra terrível lá. Então, o profeta disse: não vou não, porque não é para eu voltar pelo mesmo caminho, não é para eu comer, não é para eu beber, e essa é uma palavra de Deus. E aí, o profeta se despediu, e foi embora por outro caminho. Tinha assim de gente vendo aquilo. Então, uns rapazes que estavam assistindo aquilo, eles eram filhos de um outro profeta, de um outro homem que escuta a voz de Deus e fala o que Deus falou para as pessoas. É isso que é um profeta, já expliquei, lembram? Então, eles correram na casa do pai deles: pai, o senhor sabia que estava aí um profeta e ele profetizou lá no altar assim, e eles contaram a história para o pai deles, um profeta velhinho que tinha lá na terra de Israel. E o profeta falou para os filhos dele: e para onde que esse profeta foi? Qual foi, por que caminho? E aí os filhos dele: vem cá, pai, vem cá que vamos te mostrar. Ele foi por aquele outro caminho, que ele não podia ir pelo mesmo caminho que ele veio, pai. O profeta, aquele profeta velhinho e tal, pegou e falou para os filhos dele: arruma um jumento aí, arruma um jumentinho aí, que eu vou montar nesse jumentinho e vou correr para alcançar esse profeta. Então aquele segundo profeta subiu no jumento, alcançou o primeiro profeta. Ei, para aí. Aí o profeta parou: pois não. E o outro profeta no jumento falou assim: vamos voltar comigo para minha casa, para você comer e beber. E ele disse: não, eu tenho uma palavra do Senhor, meu Deus, que disse para mim que não é para eu voltar pelo mesmo caminho, não é para eu comer e nem beber nesta terra. E o profeta que estava no jumentinho falou: não, mas eu também sou profeta. E um anjo de Deus falou para mim que é para você voltar comigo e comer comigo lá na minha casa. Aí aquele profeta pensou um pouquinho: então tá bom, e foi com ele para a casa daquele segundo profeta. Chegou lá, entrou, aí o profeta, aquele outro profeta, serviu a comida para ele, ele comeu, ele bebeu, ele estava satisfeito, barrigão cheio, barrigão bem cheio. Quando ele estava tranquilo, satisfeito, aquele outro profeta do jumentinho ouviu a voz de Deus, e falou para aquele profeta: Deus mandou dizer para você que você foi rebelde. Você não poderia ter voltado pelo caminho que você veio, e você não deveria comer nem beber nesta cidade. E você entrou aqui na minha casa, e você comeu e bebeu, você foi rebelde, você foi desobediente à palavra de Deus, por isso você vai morrer, um leão vai te matar no caminho. Aí aquele profeta primeiro, que tinha recebido a voz de Deus para falar lá no altar, aquele profeta ficou envergonhado, triste. Aí o outro profeta do jumento falou: não, pega umas coisas aqui para você levar para sua casa, agora pode ir embora. E ele foi. Quando ele estava lá no meio, apareceu um leão, derrubou ele do jumento, matou ele, e aí o leão pegou e ficou olhando para ele, parado. O leão não comeu ele, o leão ficou parado, olhando para ele. E o jumentinho que ele estava em cima, ficou também parado, olhando para ele. Aí as pessoas
ouviram, passavam por lá e viam um leão que não saía do lugar, um jumento que não saía, e um homem, e todo mundo tinha medo de pegar aquele homem para enterrar por causa do leão. Entraram na cidade e começaram a falar. O que estava lá no meio da estrada, aquele segundo profeta falou: é o homem de Deus que foi rebelde e desobediente. Eu vou lá para pegar ele e enterrar ele. Aí ele foi lá, chegou lá, estava o leão e o jumento parados, e aquele profeta que foi desobediente à voz de Deus, morto lá. Aí ele pegou aquele homem, colocou em cima do jumento, o leão entrou para a mata e foi embora, e ele levou aquele homem para a cidade e enterrou aquele homem que foi desobediente à voz de Deus. Crianças, nós aprendemos com essa história duas coisas muito importantes. É que a palavra de Deus, ela fala conosco. E nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Isso é o primeiro. A palavra de Deus fala conosco. E nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Segundo, se nós somos desobedientes à palavra de Deus, por causa do pecado, muitas coisas ruins podem acontecer conosco. Segundo, se somos desobedientes à palavra de Deus, por causa do pecado, muitas coisas ruins podem acontecer conosco. Então, crianças, vamos ler a Bíblia e obedecer o que ela manda, para que as coisas ruins não aconteçam conosco por desobediência à palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês, crianças. E olha, eu queria fazer aqui uma pergunta. E quem responder essa pergunta vai ganhar um pirulito essa semana. Mas é um pirulito especial. Não é um pirulitinho qualquer, não. É um pirulito especial. A pergunta é o seguinte: qual era o nome da cidade onde estava o altar que o profeta foi profetizar contra ele? Segunda pergunta: qual era o nome do rei de Israel que estava do lado do altar? Deus abençoe vocês. Bom domingo, crianças.